Nós estamos no Museu Municipal de Mangaratiba. É o local, é o equipamento da Fundação Mário Peixoto, responsável por acolher toda a história do nosso município. Mas nós vamos contar um pouquinho sobre a chegada do homem branco em nossas terras, sobretudo em nossas praias. Mas antes disso, nós não poderíamos deixar de citar a presença dos habitantes, dos antigos habitantes das nossas terras, que remete a um período em torno de 10 a 3 mil anos antes de Cristo. Então nós podemos perceber, através desse período histórico, que Mangaratiba já era habitada antes da chegada dos portugueses. Nós temos os homens das cavernas, o Homo sapiens, que evoluiu para o Homo sapiens sapiens, e dentro dessa evolução, no Museu Municipal de Mangaratiba, nós temos 2 artefatos neolíticos, que são registros arqueológicos, que nós consideramos como sendo martelos neolíticos. Nós podemos perceber que esses martelos eles foram polidos e eram utilizados por esses homens, o Homo sapiens sapiens, que ainda habitavam nas cavernas e desenvolveu as pinturas rupestres, a caça, a pesca, já vivia em comunidade, em grupos, ainda habitando nas cavernas. Por volta de 1500, então, por volta de 1502 mais precisamente, o primeiro homem branco chega a Mangaratiba. Só que o que ele encontra aqui? Índios bravos. E esses índios bravos continuaram a habitar o nosso litoral por aproximadamente 200 séculos. Só que a força bruta, o instinto guerreiro foi se diluindo ao longo do tempo. Por volta de 1555, nós temos a primeira confederação e única, chamada Confederação dos Tamoio. E Tamoio é bom se colocar que não era uma tribo indígena, como muitos sabem e aprenderam, mas Tamoio foi uma confederação liderada pelo grande líder guerreiro chamado Cunhambebe, que dá nome ao Parque Ambiental, também na Reserva do Saí. Cunhambebe liderou toda a tribo Tupinambá, aliados aos franceses, contra os Tupiniquim, e lembrando que Tupiniquim não era uma tribo, e sim a maneira como os Tupinambá se referiam a todas as outras tribos vizinhas. Então, Tupiniquim, em Tupi-Guarani, significa vizinho e não tribo, como nós aprendemos. O homem branco chega a Mangaratiba, encontra o litoral completamente povoado pelos índios Tupinambá, que moravam em todas as praias do litoral norte do Rio de Janeiro ao norte de São Paulo. Então nós podemos perceber que era praticamente impossível qualquer processo inicial de colonização das terras de Mangaratiba, porque aqui habitavam os índios Tupinambá. Os portugueses, então, aliados aos Tupiniquim, ou seja, a todas as outras tribos vizinhas aos Tupinambá, resolveram então lutar contra a expulsão dos franceses das nossas terras, que estavam tentando colonizar também o Brasil. Visto isso, houve uma aliança entre os franceses e o povo Tupinambá, que todos eles reunidos criaram a Confederação dos Tamoio, e a Confederação dos Tamoios foi então liderada pelo grande líder Cunhambebe. Feito isso, Portugal era uma potência marítima, por ser um dos maiores produtores de navios, das naus, sobretudo as naus que estavam navegando pelos oceanos no período colonizatório, além de ser também um grande produtor de material bélico. Então Portugal tinha uma vantagem sobre os franceses também nesse aspecto. Como houve então essa aliança entre os franceses e os Tupinambá, criando a Confederação dos Tamoios, lutaram contra todas as tribos tupiniquins e os portugueses. Naturalmente, os portugueses levaram vantagem por conta do seu poderio bélico, embora a França também tivesse todo o seu armamento bélico, e lutavam também contra os portugueses durante o período colonizatório. Entre os anos de 1555 e 1567, ou seja, durante 13 anos, portugueses lutaram com os franceses e a Confederação dos Tamoio lutou contra todas as tribos tupiniquins. Finalmente, Portugal vence, coloniza Mangaratiba, então só a partir de 1568 que as terras são doadas para os primeiros donatários, mas esse assunto nós vamos colocar futuramente em outro vídeo.